A empresa precisa ter um preço competitivo lá fora. A exportação, em geral, ela não demanda tributos, ela não carrega tributos. Preço para exportação, ela não carrega, ela não recolhe, não insere tributos federais, estaduais, dentro do produto de exportação. Normalmente. São muitos poucos os produtos, ou muitos poucos os casos em que isso acontece. Mas é importante saber se o seu preço é competitivo com o que está sendo vendido pelo seu concorrente, ou que está sendo vendido no mercado local daquele país, aonde você quer fazer essa exportação. Precisa estar atento a isso. Você pode ter um ótimo produto, mas seu preço não é competitivo. Né? E a qualidade competitiva. Qualidade em si, né? Se o seu produto funciona, a performance dele em relação ao que existe da concorrência e ao que existe no mercado local, da onde vai ser importado, né, esse produto. A empresa precisa ter a mente aberta. Em outros módulos, vocês vão ter oportunidade, já tiveram oportunidade, de falar sobre cultura, sobre o quanto que entender a cultura que está atualizado sobre como que o outro país funciona, como que o outro funciona, como que o interlocutor funciona, como que funcionam os negócios nesses outros países, é importante para os negócios, é extremamente importante. Muitos negócios podem acabar porque você não entendeu como que funciona a cultura daquele país. Não só a cultura em relação à negociação, mas a cultura de compras, a cultura de uso do seu produto, né? Tudo isso é importante. E aí a empresa precisa ter a mente aberta, precisa ter open-minded, como a gente fala. A empresa precisa estar aberta a aceitar isso, e não ela se travar e falar, não, se o cliente final ele não aceita essa embalagem, o problema é dele. A coisa não é bem assim. Você, obviamente, não vai atender a esse mercado. Os primeiros passos, então, para que a gente possa preparar essa viagem. Então, a gente falou ali, né, falamos ali sobre a ideia do que você precisa fazer, ou seja, a lição de casa que você tem que fazer dentro da sua empresa. Se você não fizer isso, não tiver isso, muito dificilmente você vai mudar isso. Quando você começar a realizar a exportação, vai ser muito difícil você voltar para trás e tentar arrumar essas premissas. Né? Bom, como que a gente começa, como que a gente começa fazendo, né, você como um trader, como que você começa a fazer esse contato lá fora? Enfim, comece com os países que estão mais próximos a você, os países que são limítrofes, Argentina, Paraguai, Bolívia, Peru. Mas o meu produto ele não é comercializado, ele não é aceito, ele não é usado, não é demandado por esses países. Então, tá bom, então partimos para outros países. Mas se o seu produto é um produto muito comum, é um produto que tem essa possibilidade de ser aceito facilmente nesses mercados mais próximos, fica melhor, até mesmo para você ir ganhando experiência, como é que funciona o mercado internacional. Você vai trabalhando, você vai se modelando, você vai obtendo informações, você vai experimentando como é que as coisas funcionam. Então você vai aprendendo. Então aí é sempre bom pensar no que diz respeito aos acordos comerciais que existem entre os países. Normalmente os países que fazem limites com o Brasil têm algum acordo de comércio, né? Pode ser o Mercosul, pode ser a ALAD, né? Pode ser, enfim,
qualquer outro tipo de relação, até mesmo entre os países, entre 2 países ou 3 países. É importante saber, isso pode ajudar muito. Os custos de transporte, quanto que custa, né? Será que vale a pena realmente eu exportar? Porque às vezes o frete acaba ficando mais caro do que o próprio produto, né? Existem commodities que têm um preço muito pequeno, um preço muito reduzido em relação ao frete. O frete acaba sendo mais caro do que o próprio produto. Buscar também países onde tem o mesmo tipo de hábito e cultura. Vai ficar muito mais fácil você poder chegar lá com o seu produto. E a língua. E aí a língua, a gente pode falar sobre várias coisas sobre a língua. Primeiro, que os países que estão próximos aqui a nós falam uma língua latina, uma língua que a gente, de uma forma ou de outra, a gente consegue interagir, a gente consegue entender, a gente consegue se comunicar, seja espanhol, portunhol, português, enfim, a gente consegue, de uma forma ou de outra, consegue se relacionar. Ou seja, não vai precisar ter um intérprete, tradução simultânea, nada disso. Mas fica muito mais fácil do que, por exemplo, você tratar com um país, por exemplo, a Alemanha, né, que aí é uma língua bem mais difícil, ainda que você tenha que usar o inglês. Ainda sobre a língua, eu queria queria reafirmar aqui, como eu já falei em outros módulos, em outras aulas, saber a língua, ter o conhecimento de língua estrangeira é extremamente importante para o trainer. Extremamente importante. Porque é um fator fundamental não somente para o relacionamento entre as pessoas, mas também para a leitura de contratos, para a leitura de documentos, para poder fazer alguma explicação técnica sobre o produto que você tem, sobre o serviço que você tem. Então, isso ajuda muito, ajuda muito. É condição imprescindível saber falar uma língua estrangeira. Pelo menos, em primeiro eu recomendo o inglês, claro, e em segundo o espanhol. Ainda que seja um portunhol, mas ajuda, tá? Ajuda.